Desde cedo, percebi que existem duas economias que cada um de nós precisa aprender a administrar. Primeira é a economia externa, medida em dólares e centavos, e a segunda é a economia interna, que consiste em seus pensamentos, crenças e escolhas diárias. Portanto, hoje, nosso foco não está apenas nas estratégias para aumentar sua renda, mas também em como se tornar uma pessoa de maior valor, garantindo que, quando a riqueza chegar, ela não fique apenas em sua conta bancária, mas também enriqueça sua vida, seu legado e seu caráter. Lembre-se sempre, o dinheiro não é a maior recompensa que a vida tem a oferecer. A sabedoria é, o dinheiro é simplesmente o resultado de pensamentos sólidos, rotinas disciplinadas e estratégias pacientes e bem executadas. Ponto. Não se trata de sorte ou mágica, mas de sua mentalidade. A riqueza não é definida por um número específico, seu salário, seu saldo na poupança ou o tipo de carro que você dirige. Se você tirasse cada dólar de uma pessoa realmente rica, mas deixasse seus hábitos, mentalidade e disciplina intactos, ela provavelmente reconstruiria sua fortuna, talvez até mais rapidamente do que antes. Por que isso acontece? A riqueza não é algo que você persegue diretamente, você a atrai transformando-se em alguém que está pronto para lidar com ela. Lembro-me de um jovem que certa vez me abordou com uma pergunta: como posso ganhar $1 milhão? Minha resposta foi simples: você não apenas ganha $1 milhão, você se torna o tipo de pessoa que pode ganhar e administrar $1 milhão. Há uma distinção crucial aí. Não se trata apenas de atingir a meta, mas do crescimento pessoal necessário para alcançá-la. Ele aguça sua mente, fortalece sua disciplina e aprofunda sua compreensão de como o valor é criado, como o mundo funciona e como os relacionamentos são importantes. O dinheiro é apenas um subproduto. A verdadeira recompensa é a transformação pela qual você passa ao longo do caminho. É nesse ponto que muitas pessoas cometem um erro. Elas acreditam que, se simplesmente tivessem mais dinheiro, todos os seus problemas desapareceriam. Se você for descuidado com $100, será igualmente descuidado com $100 mil. Se você se enganar quando estiver sem dinheiro, só se enganará ainda mais quando estiver rico. Por outro lado, se você for honesto, disciplinado, atencioso e estratégico com pouco, essas qualidades multiplicarão seus resultados à medida que seus recursos aumentarem. O mundo acaba recompensando quem você se torna, não apenas o que você ganha. É por isso que o desenvolvimento pessoal é a base do sucesso financeiro. Não é um extra opcional, é o alicerce. Você precisa crescer em riqueza. Ela não cai simplesmente em seu colo e fica lá. Já testemunhei isso inúmeras vezes. Ganhadores de loteria que acabam falidos, atletas que se aposentam na pobreza, celebridades que perdem suas fortunas. Por que isso acontece? Porque o dinheiro chegou antes da mentalidade correta, e a fama veio antes de uma base sólida. Quando a adversidade chegou, tudo desmoronou. Não se trata apenas de trabalhar mais, trata-se de pensar de forma mais eficaz, desenvolver novos hábitos, aparecer de forma consistente, cumprir suas promessas, economizar mesmo quando é difícil e investir quando é tentador gastar. É aí que começa a verdadeira riqueza, que se encontra na decisão de liderar a si mesmo, mesmo quando ninguém está observando, na escolha de continuar crescendo enquanto os outros estão se arrastando e na disciplina de permanecer firme enquanto os outros procuram atalhos. Essa é a pergunta mais poderosa, pois, quando você se tornar essa pessoa, os resultados virão inevitavelmente, e o mais notável é que ninguém pode tirar isso de você, nem o mercado, nem o governo, nem a economia. Essa é a verdadeira riqueza. E quando você atingir esse nível, descobrirá que a riqueza começa a persegui-lo em vez de você ir atrás dela constantemente. Ao longo dos anos, notei algo interessante. Muitas pessoas trabalham horas extras para parecerem ricas, enquanto as que são genuinamente ricas constroem ativos silenciosamente nos bastidores. Ela está nos investimentos que não são chamativos, nas contas que crescem silenciosamente e nas habilidades que são aperfeiçoadas tarde da noite quando ninguém mais está prestando atenção. É tentador se exibir quando você começa a ganhar mais, especialmente se você teve dificuldades no passado.
Já vi pessoas se endividarem com uma compra de luxo de cada vez, acabando presas em um estilo de vida que parece próspero por fora, mas é frágil por baixo. Mas parei e fiz a mim mesmo uma pergunta melhor. Eu preferiria parecer rico ou realmente ser rico? Quando respondi honestamente, percebi que a atitude mais inteligente era investir em um ativo, algo que gerasse renda, e não apenas ficasse na minha garagem. Anos mais tarde, esse investimento continuou a pagar dividendos, muito tempo depois de o carro ter perdido seu valor. As pessoas ricas pensam de forma diferente. Elas veem o dinheiro como uma ferramenta, não como um troféu. Os verdadeiros ricos não precisam ostentar sua riqueza porque estão concentrados em construí-la, não em exibir ferralap ter. Na maioria das vezes você nem perceberá. Ela está acontecendo silenciosamente. Em contas bancárias, imóveis, ações que pagam dividendos, patrimônio líquido de empresas. Enquanto os outros estão ocupados tentando acompanhar a moda, os ricos estão ocupados adquirindo as mesmas ruas em que vivem os Joneses. Eis a disciplina. Viva abaixo de suas posses, construa silenciosamente e adie o luxo até que seus ativos, não seu salário, possam pagá-lo confortavelmente. Essa é a diferença entre fingir ser rico e realmente prosperar. Se você adotar essa mentalidade, verá que sua riqueza crescerá mais rapidamente do que espera, porque você não a desperdiçará em coisas que não se multiplicam. Eventualmente você acordará e descobrirá que não apenas parece rico, você realmente é. Essa é uma lição que aprendi cedo. O dinheiro não é algo que você persegue diretamente. É algo que você atrai ao aumentar seu valor. Essa é a base da riqueza. Não se concentre em ficar rico. Concentre-se em se tornar valioso. Quando você fizer isso, o dinheiro o acompanhará. Se não fizer nenhum esforço, o barulho fará diferença. Considere aqueles que ganham mais. Eles nem sempre são os que trabalham mais fisicamente, mas dominam a arte de resolver problemas. Eles descobriram como criar ou entregar algo que as pessoas precisam, querem ou estão dispostas a pagar. Esse é o verdadeiro jogo. As pessoas ricas não acordam perguntando: como posso ficar rico hoje? Em vez disso, elas perguntam: como posso me tornar mais valioso hoje? À medida que aumentam seu valor, a riqueza vem naturalmente. Lembro-me de estar falido e frustrado perguntando-me por que o dinheiro não vinha para mim. Pensei que trabalhar mais horas era a resposta, mas não era. O mercado paga pelo valor que você agrega a cada hora, não apenas pelas horas que trabalha a pena. Comecei a me concentrar em desenvolver habilidades, ler, aprender e descobrir como ajudar mais pessoas a resolver mais problemas. Percebi que, se eu pudesse ajudar um número suficiente de pessoas a conseguir o que queriam, não precisaria me preocupar com minhas próprias necessidades. Se você dirige uma empresa, concentre-se em criar soluções reais, não apenas em marketing inteligente. Se você é um funcionário, pense como um proprietário. Procure maneiras de melhorar a empresa. É assim que as promoções acontecem e os negócios crescem e fortunas são feitas, tornando-se indispensável. Não se trata de exigir mais dinheiro, mas de se tornar a pessoa que vale mais. Você faz isso expandindo seu conhecimento, aumentando sua rede de contatos e aumentando continuamente sua contribuição. Leia os livros que os outros ignoram, participe dos seminários que os outros pulam. Faça um esforço extra quando ninguém estiver olhando. É assim que você se diferencia. A maioria das pessoas procura atalhos para a riqueza, mas aqueles que são verdadeiramente ricos entendem que o único atalho real é tornar-se mais valioso, mais rapidamente, não cortando caminho, mas crescendo tanto que o mundo não pode deixar de notar. Portanto, se quiser atrair mais dinheiro, pare de se concentrar no dinheiro em si. Concentre-se no valor que você pode oferecer. Torne-se tão valioso que as pessoas o procurem para trabalhar, comprar ou aprender com você. Essa é a mudança de mentalidade que transforma a pobreza em prosperidade. Uma das maiores armadilhas do sucesso é acreditar que você já chegou lá, deixando seu ego sussurrar:
Olhe para você, essa vozinha, se você não estiver atento, pode ser o primeiro passo para sua própria ruína. O ego se move rapidamente, mas a sabedoria leva seu tempo. É exatamente por isso que aqueles que são verdadeiramente ricos protegem suas conquistas com humildade, não se vangloriam de sua riqueza, em vez disso concentram-se em preservá-la e aumentá-la. Ao longo dos anos, observei pessoas subirem do nada para alguma coisa apenas para voltarem ao nada porque negligenciaram esse princípio fundamental. O que eles não percebiam é que não estavam acumulando riqueza real, estavam construindo uma imagem. E manter uma imagem custa caro. A riqueza genuína é sutil, é a conta bancária que cresce discretamente, a propriedade alugada que gera renda estável, os investimentos que se acumulam ao longo do tempo. Muitas vezes, aqueles que são verdadeiramente ricos não parecem ricos, e isso é intencional. Uma escolha deliberada. Eles sabem que o objetivo não é parecer rico, mas permanecer rico. Manter a riqueza exige humildade. Não importa o quanto você tenha realizado ou o quanto tenha ganhado, o mundo continua mudando. O mercado evolui, a economia flutua, as novas tecnologias perturbam o status quo. Mas, se você permanecer aberto e capaz de aprender, permanecerá flexível, e a adaptabilidade é o melhor seguro para o seu patrimônio. Aprendi essa lição por experiência própria. Depois de experimentar o sucesso inicial, convenci-me de que tinha todas as respostas. Parei de buscar conselhos e comecei a aproveitar o que já sabia. Em pouco tempo, eu estava cometendo erros poderiam ter sido evitados se eu tivesse continuado curioso e empenhado. Essa foi uma lição que nunca esquecerei. O sucesso pode levá-lo ao conforto, mas o conforto geralmente leva ao descuido. É por isso que é sábio viver modestamente, mesmo quando você está financeiramente seguro. Não por medo, mas por autodisciplina. Continue dirigindo seu carro atual por mais algum tempo. Resista à tentação de melhorar seu estilo de vida a cada aumento. Concentre-se em manter suas despesas baixas e seus investimentos altos. Viva como se ainda estivesse construindo, mesmo que já tenha alcançado algo significativo. A humildade o mantém receptivo a conselhos, protege-o da arrogância e o lembra de que ninguém está imune a erros. No momento em que você acredita que não pode perder, geralmente é o momento em que começa a perder. Proteja sua riqueza protegendo sua mentalidade. O dinheiro, como qualquer outra disciplina, tem seu próprio idioma. Se você não dedicar tempo para aprendê-lo, sempre ficará confuso com suas regras, será manipulado por aqueles que o entendem melhor e ficará preso em um jogo que não compreende totalmente. Eles a estudam, praticam e a utilizam diariamente, não porque sejam obcecados por dinheiro, mas porque reconhecem que a ignorância pode custar muito caro. Imagine ser deixado em um país estrangeiro sem conhecer o idioma. Agora, considere que a maioria das pessoas vive numa mundo do dinheiro sem entender sua linguagem. Termos como fluxo de caixa, patrimônio líquido, capitalização ou alavancagem são estranhos para elas. Como resultado, elas fazem escolhas erradas, se endividam ou são vítimas de armadilhas financeiras. Os ricos não deixam isso ao acaso. Eles aprendem as regras do jogo, entendem como o dinheiro funciona, como aumentá-lo, como protegê-lo e como multiplicá-lo. Eles sabem que a dívida pode servir tanto como uma ferramenta quanto como uma armadilha. Pequenas quantias, quando multiplicadas ao longo do tempo, podem se tornar fortunas significativas se administradas com sabedoria. Eles prestam muita atenção ao fluxo de caixa, não apenas o que está entrando, mas o que está saindo. Quando eu era mais jovem, acreditava que trabalhar mais era a chave para progredir. Embora o trabalho árduo seja importante, logo percebi que você pode ser o trabalhador mais esforçado da volta de sala, e ainda assim ter dificuldades financeiras se não entender como o dinheiro funciona. Foi então que decidi estudar o patrimônio com a mesma dedicação que um médico dedica à medicina ou um advogado ao direito. Li todos os livros sobre finanças que encontrei, procurei mentores que estavam à minha frente, fiz perguntas, observei os mercados e aprendi as diferenças entre ativos e passivos, renda passiva e renda oferida, ganhos de capital e fluxo de caixa. Aos poucos, a
Confusão foi se dissipando. O que antes parecia complicado ficou claro, simplesmente porque me comprometi a aprender o idioma. Isso é algo que qualquer pessoa pode fazer independentemente do ponto de partida. Talvez você não tenha muito no momento, e isso é perfeitamente aceitável. Pegue um livro sobre finanças pessoais, assista a vídeos educativos sobre investimentos, ou converse com alguém que saiba mais sobre dinheiro do que você. O objetivo não é se tornar um gênio das finanças da noite para o dia, mas ficar um pouco mais esperto a cada dia. Outra lição crucial na vida é aprender a administrar suas emoções, especialmente quando se trata de finanças. A riqueza não se trata apenas de números em uma planilha, mas de sua mentalidade e de suas reações emocionais quando esses números flutuam. O pânico as leva a vender cedo demais. A ganância as leva a comprar rápido demais. O impulso as leva a gastar o que deveriam ter economizado. E o medo as faz perder oportunidades que poderiam ter mudado suas vidas. Reflita sobre isso. Quantas vezes você já viu alguém tomar uma decisão financeira no calor do momento? Talvez ela tenha comprado algo que não podia pagar só para impressionar os outros, ou tenha se lançado em um investimento por medo de perder, apenas para vê-lo despencar logo em seguida. Ou talvez tenha vendido tudo ao primeiro sinal de queda no mercado, acumulando perdas porque não conseguiu lidar com o desconforto temporário. Se você não controlar suas emoções, elas controlarão suas finanças. Tive de aprender essa lição no início de minha carreira. Eu me empolgava rapidamente, me preocupava rapidamente e agia rapidamente sem pensar muito bem nas coisas. Lembro-me de uma ocasião em que, ansioso para aumentar meu dinheiro mais rapidamente, entrei em um negócio que não compreendia totalmente. Parecia promissor, brilhante, empolgante, cheio de potencial, mas deixei de fazer a pesquisa necessária e ignorei os riscos. Quando as coisas deram errado, perdi mais do que apenas dinheiro, perdi a confiança por um tempo. Essa foi uma lição cara, mas me ensinou a nunca deixar as emoções ditarem as decisões financeiras. Crie um amortecedor entre o estímulo e a resposta. Quando algo significativo acontecer, bom ou ruim, não reaja imediatamente. Dê a si mesmo tempo. Durma sobre o assunto. Eu uso o que chamo de regra das 24 horas. Se uma decisão ainda fizer sentido depois de um dia, e com a mente calma, então prossiga. Também é aconselhável se preparar com antecedência para situações emocionais. Decida com antecedência como você lidará com quedas no mercado, despesas inesperadas ou ganhos inesperados. Não espere até que esteja no meio de fortes emoções para fazer um plano. Isso é como tentar dirigir um navio depois que a tempestade já chegou. Os ricos não evitam as emoções. Eles simplesmente não permitem que as emoções ditem suas ações. Eles praticam a paciência quando os outros entram em pânico. Permanecem calmos quando os outros ficam gananciosos e refletem antes de reagir. Se você conseguir dominar isso, estará à frente da maioria das pessoas, pois riqueza não se trata apenas do que você ganha ou investe. Trata-se do que você é capaz de manter ao manter a calma quando mais importa. Uma das mudanças mais transformadoras que você pode fazer em sua jornada financeira é expandir seu pensamento para além do momento imediato. Muitas pessoas estão presas ao pensamento de curto prazo, preocupando-se constantemente em como chegar à sexta-feira, pagar as contas do mês ou sobreviver até o próximo salário. Entendo que, quando você está sob pressão financeira, os instintos de sobrevivência assumem o controle. Mas se você continuar preso a essa mentalidade, nunca conseguirá se libertar do ciclo. Menos continuará na mesma roda de hamster, ano após ano, sem progresso real. Os ricos encaram a vida de forma diferente. Eles pensam em prazos mais longos, além da semana, além do mês, muitas vezes em termos de décadas.
Como posso criar algo que evoe? Sirva não apenas a mim, mas também a meus filhos e netos? Esse tipo de pensamento muda seu foco da gratificação imediata para um propósito duradouro. Foi-me explicado da seguinte forma: se você plantar uma semente hoje, não a desenterrará na manhã seguinte para verificar se ela está crescendo. Em vez disso, você a rega, protege-a e dá tempo para que ela faça seu trabalho. Os ricos entendem a lei da colheita. Você não colhe na mesma época em que semeia. Construir riqueza segue o mesmo princípio. Trata-se de paciência, disciplina e disposição para cultivar seus esforços ao longo do tempo, confiando que os resultados virão se você mantiver o curso. Alcançar a liberdade financeira não é algo que acontece da noite para o dia ou em um único seminário de fim de semana, nem a riqueza herdada é criada por um golpe de sorte, como ganhar na loteria. A cada dia, se você economizar um pouco, investir um pouco, aprender algo novo e servir aos outros de alguma forma, essas ações começam a se acumular. Ao longo de 10, 20 ou até 30 anos, os resultados podem ser realmente surpreendentes. Quando seu foco é onde você quer estar daqui a uma década, é muito menos provável que gaste demais em itens desnecessários hoje. Você também se torna menos suscetível a esquemas de enriquecimento rápido, porque reconhece que a riqueza genuína não tem a ver com velocidade, tem a ver com a construção de uma base sólida. Quando você começa a pensar em termos de décadas, seus níveis de estresse diminuem porque você deixa de julgar seu sucesso pelos desafios do momento presente. Em vez de se perguntar, eu ganhei hoje, você começa a perguntar, eu fiz progresso hoje? Essa mudança de mentalidade muda todo o jogo. Reserve alguns minutos para imaginar sua vida daqui a 10 anos. Onde você quer estar financeiramente? Que tipo de legado você espera deixar? Que hábitos você deve começar a cultivar hoje para atingir essas metas? Escreva sua visão e deixe-a o mais clara possível. Lembre-se de que a verdadeira riqueza não é construída em questão de dias, ela é construída ao longo de décadas. Um dos segredos mais importantes para manter a riqueza é proteger o próprio motor que gera sua renda. É como ter uma galinha dos ovos de ouro, é preciso mantê-la saudável, bem alimentada e segura, pois se ela morrer, os ovos de ouro vão parar. Aprendi essa lição no início de minha carreira. Quando era mais jovem, trabalhava horas a fio e me esforçava ao máximo, acreditando que mais esforço levaria automaticamente a mais dinheiro. No entanto, negligenciei minha saúde e meus relacionamentos e com o tempo minha energia diminuiu, meu foco diminuiu e meus resultados estagnaram. Essa experiência foi um alerta. Riqueza não se trata apenas de fluxo de caixa, trata-se de manter as fontes que produzem esse fluxo, suas habilidades, sua saúde, sua mente e seu tempo. Pense da seguinte forma: se você ignorar sua saúde física, poderá acabar gastando grandes somas em contas médicas e perder um tempo valioso de trabalho. Se você não proteger seu bem-estar mental e emocional, poderá tomar decisões erradas e diminuir a produtividade. O proprietário de uma empresa que negligencia o atendimento ao cliente ou a qualidade do produto acabará vendo seus negócios declinarem. Um funcionário que não continua aprendendo corre o risco de ser substituído. Portanto, proteja essas fontes com afinco. Programe um tempo regular para descanso e renovação. Invista no Condikeir aprendizado contínuo e mantenha sua mente afiada. Proteger sua fonte significa entender que a riqueza não se trata apenas de buscar dólares, mas de cultivar o que cria esses dólares de forma consistente. Se você destruir a galinha dos sem cera, ovos de ouro, acabará sem nada. Muitas pessoas caem na armadilha de pensar que ganhar mais significa simplesmente trocar mais tempo por dinheiro. Elas acreditam que trabalhar mais horas ou conseguir um emprego mais bem remunerado as tornará ricas. A verdadeira riqueza é alcançada quando você aprende a multiplicar o que já tem, não apenas trabalhando mais. Lembro-me do momento em que percebi que o aumento do esforço por si só não era suficiente. Em vez de correr atrás de cada dólar com meu próprio trabalho, comecei a investir em ativos que geravam dividendos, a abrir pequenas empresas que operavam de forma independente e a buscar fluxos de renda passiva. A renda ativa é aquela em que você
Troca seu tempo por dinheiro, como receber um salário ou uma taxa de consultoria. A renda passiva, por outro lado, vem de ativos que geram dinheiro mesmo enquanto você dorme, imóveis alugados, royalties de livros ou cursos, dividendos de ações. Quando você aprende a multiplicar seu dinheiro, seu potencial de ganho cresce exponencialmente. O dinheiro se torna uma ferramenta para criar mais dinheiro, e não apenas uma recompensa pelo seu trabalho. Essa é a diferença entre ser um trabalhador e ser um proprietário. Essa é a mentalidade que libera a verdadeira liberdade financeira e rompe os limites impostos pelo tempo. Riqueza é multiplicar seus recursos, não apenas aumentar sua carga de trabalho. Quando você adota essa perspectiva, começa a construir um legado que perdura além de um único contra-cheque. Algumas pessoas acreditam que ela deve ser evitada a todo custo, enquanto outras a usam de forma imprudente e acabam tendo problemas financeiros. A dívida em si não é inerentemente ruim. O que conta é como você adoece ao pensamento financeiro pobre. Trata a dívida como uma armadilha que diminui a riqueza e restringe a liberdade. Em contraste, o pensamento rico vê a dívida como uma ferramenta, uma alavanca para construir e crescer. No início de minha jornada, observei as pessoas lutando sob o peso de dívidas de cartão de crédito e empréstimos contraídos para comprar itens que se desvalorizam, como carros caros ou aparelhos eletrônicos chamativos. Por outro lado, existe o endividamento bom, tomar emprestado estrategicamente para adquirir ativos que geram fluxo de caixa, o que pode significar a hipoteca de um imóvel alugado, o investimento em um negócio ou o financiamento de uma educação que aumente seu potencial de ganho. Os ricos entendem claramente essa distinção. Eles usam a dívida para ampliar seu poder de ganho, tomando empréstimos para adquirir ativos que colocam dinheiro em seus bolsos, e não para financiar prazeres passageiros. Aprenda a distinguir entre dívidas boas e ruins, e use-as com sabedoria para acelerar seu crescimento financeiro. Hábitos ruins levam a armadilhas de dívidas, enquanto hábitos ricos usam as dívidas como uma escada para subir mais alto. Muitas pessoas imaginam a liberdade como a capacidade de fazer o que quiserem, quando quiserem. Uma vida sem limites ou regras. Mas verdadeira liberdade não é o caos. É o produto da disciplina. As escolhas que você faz hoje, por meio de ações disciplinadas, criam as opções que você terá amanhã. Embora a disciplina possa parecer restritiva agora, ela é a base que possibilita a liberdade genuína no futuro. Pense nisso. Se você vive de salário em salário, gasta impulsivamente, evita fazer orçamentos e negligencia a poupança, pode se sentir livre no momento. A falta de disciplina hoje leva a menos escolhas e menos liberdade no futuro. Por meio da experiência pessoal e da observação, aprendi que disciplina na administração do dinheiro, nos hábitos e nas decisões é o que realmente constrói a liberdade. A disciplina é a ponte entre sua situação atual e o futuro desejado. Não se trata de restrição, mas de capacitação. Quando você controla seus hábitos e decisões, assume o controle de seu destino. A liberdade é conquistada por meio da disciplina, não por evitá-la. Portanto, adote a disciplina hoje, porque ela é o preço que você pagará pela liberdade que deseja amanhã. Eis uma verdade simples, mas poderosa: a maioria das pessoas administra seu dinheiro de trás para frente. Na maioria das vezes não sobra nada, o que leva ao estresse financeiro e à perda de oportunidades. Os ricos, no entanto, lidam com o dinheiro de forma diferente. Eles economizam primeiro e gastam o que sobra menos, nunca o contrário. Essa mudança de mentalidade é crucial. Ao economizar primeiro, você prioriza seu futuro em vez de prazeres passageiros. Pense nisso como pagar a si mesmo antes de qualquer outra pessoa. Não se trata apenas de um hábito prático, mas de uma declaração de seu compromisso com a construção de riqueza e liberdade. Já vi pessoas começarem com pequenas quantias, talvez apenas $10 por semana, e com o tempo, essas pequenas sementes crescerem e se transformarem em uma floresta de segurança financeira. Economizar primeiro é como plantar essas sementes. O dinheiro que você economiza e investe cedo ganha impulso com o poder do tempo e da capitalização, criando oportunidades que não
existiriam se você sempre esperasse até o final do mês para ver o que sobrou. Lembre-se de que a riqueza não é determinada pelo que você ganha, mas pelo que você guarda e cultiva. Faça da poupança sua prioridade máxima e veja sua vida financeira se transformar. Na jornada rumo à riqueza, o aprendizado contínuo funciona como sua bússola, guiando-o por um território incerto. Muitas pessoas acreditam erroneamente que sua educação termina quando deixam a escola, mas nada poderia estar mais longe da verdade. O momento em que você para de aprender é o momento em que você para de crescer e, sem crescimento, a riqueza permanece fora de alcance. Só porque alguém sai da sala de aula não significa que seus dias como estudante terminaram. Posso me lembrar de minha própria jornada, que não foi nada fácil, cheia de erros e contratempos. O que realmente me diferenciou, no entanto, foi a dedicação ao aprendizado contínuo. Mergulhei em livros, busquei orientação de mentores e mantive uma curiosidade incansável por novos conhecimentos. O aprendizado vai muito além da memorização de fatos. Trata-se de aprimorar sua mente para reconhecer oportunidades onde outros só enxergam desafios. Trata-se de ser flexível diante de mercados inconstantes. Sem ser mudança, adquirir novas habilidades e pensar de forma inovadora sobre a expansão de seus ativos. Portanto, você deve se perguntar: será você quem vai parar de progredir ou será você quem vai continuar avançando ao ampliar seu conhecimento? Se você optar por continuar aprendendo quando os outros desistirem, você automaticamente se distinguirá. Conhecimento, assim como o dinheiro, se acumula com o tempo. Pequenos e consistentes investimentos em sua própria educação podem render recompensas significativas no futuro. Muitas pessoas se contentam em receber um salário, acreditando que uma renda estável é suficiente para garantir seu futuro. Mas aqui está uma verdade fundamental que separa os ricos de todos os outros. Um salário garante o sustento, mas são os ativos que criam a verdadeira riqueza. Os ricos priorizam a construção de propriedade, adquirindo coisas que geram renda mesmo quando não estão trabalhando ativamente. Foi somente quando compreendi o poder dos ativos, investindo em imóveis, comprando ações de empresas e desenvolvendo propriedade intelectual, que comecei a ver um progresso financeiro duradouro. Esses são os fluxos de renda que não param às 17 horas. Eles trabalham para você 24 horas por dia. Os ativos proporcionam alavancagem. Quando você possui algo, ele pode se valorizar, pagar dividendos ou aumentar seu valor ao longo do tempo. Isso significa que você está pensando como alguém que constrói riqueza, e não apenas como alguém que trabalha para obtê-la. Mesmo que tenha de começar aos poucos, o importante é começar. Compre uma única ação, invista em um imóvel alugado, ou crie algo que continuará a render para você muito tempo depois do esforço inicial. Concentre-se em acumular ativos e propriedades e observe a evolução de seu futuro financeiro. Muitas pessoas acreditam erroneamente que a riqueza tem a ver com movimentos ousados, riscos de alto risco, vitórias rápidas e histórias de sucesso da noite para o dia. Já vi muitas pessoas perseguirem a emoção do dinheiro rápido, pulando em ações que disparam da noite para o dia, caindo em esquemas de enriquecimento rápido ou apostando em investimentos especulativos. Na maioria das vezes, essas buscas terminam em decepção e perda. Aqueles que alcançam a verdadeira riqueza não dependem da sorte, mas sim da disciplina. Eles fazem um orçamento cuidadoso, poupam consistentemente uma parte de cada salário antes de gastar, e investem regularmente, independentemente das flutuações do mercado. Ler e aprender continuamente sobre dinheiro, mercados e crescimento pessoal é outro hábito poderoso. Pode parecer pouco empolgante, mas essas práticas se acumulam com o tempo, como os juros de uma poupança, transformando esforços modestos em riqueza substancial ao se comprometer com esses hábitos todos os dias. Você constrói uma base financeira sólida que pode resistir a quedas de mercado ou crises econômicas. Lembre-se de que o sucesso muitas vezes não tem a ver com momentos dramáticos e sim com a consistência silenciosa de hábitos positivos. Abrace a rotina, pois são os chamados hábitos chatos que constroem os bilionários. A
Vida, assim como a jornada para a riqueza nem sempre é tranquila ou previsível. Assim como as estações do ano mudam as pontes, aclíbitas abra. Condições econômicas também mudam. Haverá períodos em que o mercado desacelera, a renda cai ou surgem despesas inesperadas. Os ricos entendem essa realidade e se planejam com antecedência. Eles não esperam por uma crise para tomar precauções. Os invernos financeiros são inevitáveis, e o segredo é se preparar antes que eles cheguem. Isso envolve a criação de uma rede de segurança, um fundo de emergência que possa cobrir vários meses de despesas de vida. Seja um seguro de saúde, de propriedade ou comercial, essas salvaguardas podem evitar perdas devastadoras que, de outra forma, poderiam apagar anos de progresso da noite para o dia. Eu mesmo aprendi essa lição no início de minha carreira, quando contas médicas inesperadas e cobertura insuficiente me ensinaram da maneira mais difícil a importância de ter um seguro adequado. Planejar para tempos de vacas magras também significa diversificar sua renda. Ter vários fluxos para que, se um deles secar, outros possam sustentá-lo. Significa administrar as dívidas com sabedoria e não se estender demais durante os períodos de prosperidade. Pensar no futuro é um hábito mental que distingue os ricos. Não se trata de viver com medo, mas de exercer a previsão e a disciplina. Prepare-se para os invernos financeiros, e você ficará mais tranquilo sabendo que sua riqueza foi construída sobre uma base sólida, e não apenas sobre um sucesso passageiro. Ao encerrarmos esta discussão, lembre-se de que a riqueza raramente é resultado da sorte ou do acaso. Os exemplos que compartilhei não têm a intenção de desencorajá-lo, mas sim de equipá-lo para a sua própria jornada. Eles nos lembram que a verdadeira riqueza é construída não apenas durante os períodos de abundância, mas também por meio da forma como nos preparamos e navegamos nos períodos de escassez. Você tem a capacidade de moldar seu destino financeiro adotando os hábitos dos ricos a partir de hoje. Crie seu fundo de emergência, proteja seus ativos e diversifique suas fontes de renda. Guarde sua energia e suas habilidades. Elas são seus ativos mais valiosos. Lembre-se de que a riqueza é uma corrida de longa distância, não uma corrida rápida. É o acúmulo de pequenas decisões, muitas vezes não notáveis, tomadas de forma consistente, que leva a resultados extraordinários. Informe-se sobre a proteção de ativos e planeje com o futuro em mente. Reveja regularmente suas metas financeiras e ajuste-as à medida que sua vida evolui. Adote a mentalidade de que a riqueza é mais do que apenas acumulação, é sobre segurança, liberdade e o legado que você deixa para trás. Faça de hoje o dia em que você para de andar à deriva e começa a projetar seu futuro. Deixe que suas escolhas sejam intencionais, suas ações disciplinadas e sua visão inabalável. A jornada para a riqueza duradoura começa com as decisões que você toma agora. Assuma o controle e construa um legado que meie você para trás. Perdure independentemente dos desafios ou oportunidades que cada estação possa trazer.